Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo. Amém. Estimados de Cristo Jesus, como eu disse no início do culto, hoje, neste final de semana, a igreja celebra o último domingo do ano da igreja, e ao longo deste mês de novembro, as leituras, principalmente as leituras do Evangelho, relatavam justamente o ensino de Jesus sobre os dias finais. E aqui no texto de hoje nós temos a última parte deste relato. Ele inicia dizendo: Jesus terminou dizendo. Então era o último ensinamento que Jesus tinha para trazer aos seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo, a nós, sobre o fim do mundo. Quando o Filho do Homem vier como rei com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Numa primeira vista, neste texto, nós podemos ter a impressão de que o que vai nos separar no dia do juízo final são nossas atitudes, porque os bons vão ficar de um lado. Se os bons vão ficar de um lado, consequentemente os maus vão ficar de outro lado. Mas nós temos que lembrar que esse texto ele é uma conclusão. Ele vem depois de Jesus ter falado do empregado fiel e do empregado infiel. Depois de Jesus ter falado das 10 moças. Depois de Jesus ter falado dos 3 empregados. As leituras que nós ouvimos ao longo deste mês nos evangelhos, falando sobre realmente como nós estamos vivendo a fé que o Senhor nos deu. Isto é muito importante nós lembrarmos que o que irá nos separar no dia do juízo final é se cremos ou não cremos em Jesus como Salvador. É isto que nos dá o preparo adequado para a volta de Jesus. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto, ele vem explicado da seguinte maneira: no último dia, Jesus separará os verdadeiros cristãos dos hipócritas e daqueles que o rejeitam. Os fiéis serão reconhecidos e recepcionados no céu, ao passo que os incrédulos serão condenados. Tendo recebido perdão pela fé em Cristo, o rebanho de Deus aguarda ansiosamente o dia em que será reconhecido publicamente e receberá a vida eterna. Esta explicação, ela nos coloca algumas coisas importantíssimas para que nós analisemos a nossa vida cristã. Depois de ouvirmos principalmente a história das 10 moças, que fala sobre a vigilância, sobre como nós devemos estar firmes na nossa fé, aproveitarmos todas as oportunidades que Deus tem nos dado para este fortalecimento, nós temos que ver em qual grupo nós nos encaixamos. Se é no grupo dos verdadeiros cristãos, ou no grupo dos hipócritas e daqueles que rejeitam a Cristo. Nós não conseguimos olhar com um raio-x o coração de cada um de nós. Nós não sabemos o que os nossos irmãos creem, nós não sabemos em qual grupo eles estão. Isto nós iremos conhecer no dia do juízo final. Mas nós podemos enxergar o que nós dizemos que nós cremos e quais são os frutos que nós produzimos. Por isso, a segunda parte deste texto bíblico, ela é muito importante. Mas aqui não está o
fazer ação social, em ajudar os humildes, como alguns chegam até a pensar com esse texto bíblico. Lembram que Jesus falou que para entrar no céu, nós temos que ser como crianças, nós temos que ser pequeninos, nós temos que ser dependentes do Senhor. E como dependentes do Senhor, nós precisamos dele. E eu achei uma citação de Lutero, muito interessante, presente na Bíblia com reflexões de Lutero. Esta reflexão ela foi publicada aqui no Brasil em 83, no Castelo Forte, no dia 12 de janeiro. Vamos ver se vai dar certo. Não vai. Queria usar o Teodoro aqui de exemplo, né? Fica aqui um pouquinho, tá? A explicação de Lutero falando é a seguinte: é verdadeira a afirmação de que os pais podem ganhar o céu através dos próprios filhos, mesmo que não façam outra coisa além de serem pais, se os pais educam os filhos para que sejam servos de Deus. Terão as duas mãos cheias de boas obras por fazer. Pois quem são os famintos, os sedentos, aqueles que não têm roupa, os prisioneiros, os doentes, os estrangeiros, senão as almas dos seus próprios filhos? Vejam esta citação de Lutero. Lutero não está dizendo que nós vamos ganhar o céu por obras. De maneira nenhuma. Lutero está dizendo que através de nós ensinarmos os pequeninos a palavra do Senhor, nós vamos ser fortalecidos por isso. Nós vamos estar alimentando a nossa fé. Nós vamos estar extremamente firmados e enraizados em Cristo. Por isso, nós temos que trazer os pequeninos na igreja. Quando nós não trazemos eles na igreja, nós estamos deixando que o diabo faça morada no coração deles. Mesmo que eles atraiam risos de todos. Porque como é bom quando nós rimos, quando o Senhor está agindo em nosso coração. Como é bom quando nós sabemos que nós estamos conduzindo os nossos no caminho correto. Lutero ele ainda vai adiante. Ele diz: com eles, Deus transforma sua casa num hospital, colocando-o como diretor do mesmo para que você cuide deles, os alimente e lhes dê de beber, com boas obras e palavras, de sorte que aprendem a confiar em Deus, crer nele, honrar o seu nome, não jurar nem amaldiçoar, aprendem a trabalhar, participar do culto e ouvir a palavra de Deus, que aprendam a desprezar as coisas deste mundo, suportar desgraças com paciência, não ter medo nem amar a presente vida. E aí Lutero conclui de uma forma maravilhosa: ó que lar e que casamento feliz! Não é aquele onde existem pais assim? De fato seria uma verdadeira igreja, um excelente mosteiro, sim, um paraíso, aonde Deus está em primeiro lugar, aonde nós vivemos como nós cantamos: ó Jesus bendito, eu quero te servir. E quando nós temos os pequeninos em nossa casa, o nosso serviço não é apenas educá-los para um mundo material, fortalecê-los para a vida, cuidar da sua saúde, levá-los para tomar vacina, tomar medicamentos e assim por diante. O nosso maior trabalho é alimentá-los espiritualmente,
é cuidar para que a sua fé esteja firmada em Cristo, para que eles tenham prazer em estar na casa do Senhor. Ó, que lar e que casamento feliz é este, onde o Senhor faz morada, onde o Senhor age, onde o Senhor é o mais importante. Porque isso vai refletir no dia do juízo final. No dia do juízo final, o Senhor vai dizer: os que creem em mim, os que me escutaram deste lado, aqueles que me desprezaram, mesmo aqueles que estavam dentro da igreja, vão para o outro lado, porque vocês não creem em mim. Vocês não confiam em mim como o único e suficiente Salvador. Vocês não me buscam apenas a mim para fortalecê-los e abençoá-los. Neste quadriênio, a nossa igreja adotou como um lema, vivendo em Cristo. E para este ano, que está terminando neste final de semana, o destaque é enraizados e edificados em Cristo. Como é importante nós analisarmos que nós só vamos poder realmente viver em Cristo se nós estivermos enraizados e edificados nele. Se as nossas raízes estiverem em Cristo, não no mundo, não nas coisas que querem nos afastar de Jesus, não nas coisas que querem nos afastar da sua presença real na Santa Ceia, não nas coisas que querem nos afastar de todos os momentos que nós podemos ser fortalecidos pela sua palavra. Olhando esta citação de Lutero, eu perguntaria: qual de nós como pais e até como pessoas deixaríamos de dar comida para as crianças? Ou deixaríamos de dar comida para nós mesmos? Ninguém. Nós sabemos como é importante, principalmente que as nossas crianças estejam bem alimentadas. E nós damos a mais variada seleta de alimentos para eles. E espiritualmente? Será que estamos alimentando os nossos filhos? Será que estamos trazendo aos cultos, levando na escolinha, fazendo devoções em casa, lendo a palavra com eles, proporcionando oportunidades para eles fortalecerem a sua fé? Deus transforma a sua casa num hospital. Nós e nossas crianças somos doentes espiritualmente. E Deus nos coloca como diretor, o pai e a mãe desta casa. Os avós quando os netos chegam, os padrinhos quando o afilhado chega, para que você cuide deles, os alimente e lhes dê de comer com boas obras e palavras, de sorte que aprendam a confiar em Deus, crer nele, honrar o seu nome, participar do culto, ouvir a palavra, que aprendam a desprezar as coisas deste mundo. E infelizmente nós vemos quanto as nossas crianças e muitos adultos estão sendo influenciados por toda sorte de coisas imorais do mundo. Este chamado de Lutero, esta frase de Lutero escrito aí há 500 anos atrás, está cada vez mais atual para nós. É como se Lutero estivesse sentado do nosso lado, neste banco, falando para cada um de nós. Não para que nós pensemos, opa, através disso eu posso me salvar? Ele está dizendo isso no começo. Não. Através disso, a minha fé vai ser fortalecida e o meu filho vai ser alimentado. A fé dele vai ser fortalecida. Porque nós vamos estar buscando um lar melhor para cada um de nós. Engana-se quem pensa que há uma formulinha mágica que nós podemos clicar aí e o nosso lar vai mudar de uma hora para outra. Nossos filhos vão parar de ser desobedientes, nós vamos parar de fazer as coisas erradas. Não. Mas com a palavra de Deus agindo, reagindo em nossa vida, nós vamos começar a melhorar neste mundo. E nunca é tarde para acontecer isso. Nesta semana também celebramos o Dia Nacional de Ação de Graças.
E a leitura do Evangelho, ela é a leitura de todo o culto de ação de graças, era a leitura da cura dos 10 leprosos, onde nós sabemos que apenas um voltou para louvar a Deus. Apenas um foi à presença do Senhor para agradecê-lo. É o que nós estamos fazendo hoje. Hoje nós estamos na presença do Senhor. Nós vamos estar na presença do Senhor juntamente com o pão e o vinho durante a Santa Ceia. Assim nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. E então podemos também testemunhar para os nossos pequenos que Deus coloca em nossa família, em nossa vida. E lembrando que nós também devemos nos apequenar perante o Senhor, sermos como crianças, precisarmos ser acarinhados, estarmos no colo para dormirmos, estarmos acompanhados para não atravessarmos a rua e sermos atropelados, sermos cuidados para não fazermos nada de errado que até machuque a nossa própria vida. Nós temos que ser como crianças espiritualmente, precisando do Senhor para cuidar de nós, para nos proteger, para nos abençoar. Assim, nós vamos estar realmente preparados para o dia da volta de Cristo, quando nós estivermos entregues aos seus braços na totalidade da nossa vida. E não importa a idade que a gente esteja, não importa as dificuldades ou as benesses que a gente esteja passando neste mundo, não importa se nós estejamos ruim da saúde ou com saúde de ferro, nós temos que estar entregues na mão do Senhor. Nós temos que confiar nele, como Lutero explica no primeiro mandamento, acima de todas as coisas. E muitas vezes lutar contra o mundo, porque o mundo quer nos desviar do Senhor. O mundo quer nos levar para longe de Deus, seja na sua presença no culto, seja na leitura diária, seja no confiar em Jesus. Por isso nós devemos olhar esta leitura do Evangelho de hoje e falar: eu quero estar do lado direito de Deus. Eu quero ser elogiado pelo Senhor. Não que nós vamos buscar esse elogio pelo que nós fazemos, mas nós vamos ser elogiados pela fé que nós temos. E muito interessante a leitura da epístola para o dia de hoje, que nós ouvimos ali o relato do final do mundo, e então Pedro diz assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? Esta é uma pergunta que nós temos que fazer diariamente: que tipo de pessoa eu preciso ser para estar bem preparado para o dia do juízo final? E o apóstolo Pedro responde: a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Uma vida agradável a Deus é uma vida entregue a Ele. Não é uma vida sem pecado, porque nós somos pecadores, infelizmente. Mas é uma vida que se arrepende do pecado. É uma vida que não se alegra com o pecado. É uma vida que sabe os 10 mandamentos e fica triste cada vez que peca contra um deles. É uma vida que realmente quer chorar por estar longe de Deus, quando oportunidades nos levam para isso. E uma vida dedicada a Ele, nos dedicarmos ao Senhor. Como diz o hino das servas: com tudo o que somos e temos. Com tudo o que Deus nos dá, com tudo o que Deus nos abençoa, nós temos que ser dedicados ao Senhor. E esta dedicação começa, como Lutero colocou, no nosso lar, no nosso hospital, na nossa escola,
ali no nosso restaurante, onde nós entramos com um remédio para os nossos filhos, a palavra do Senhor, onde entramos com o alimento para eles, a palavra do Senhor, onde entramos com o ensino para eles, a palavra do Senhor. Se a nossa casa não é um hospital, não é um restaurante, não é uma escola espiritual para os nossos filhos, algo está errado. Nós temos que tomar muito cuidado para, se não ser do Senhor, ser contra o Senhor. Porque Deus alerta que nos últimos dias irão aparecer aqueles que, zombando do Senhor, irão menosprezar a sua palavra, irão dizer: está demorando, Deus não vai voltar, pode viver a tua vida, o que importa é ser feliz, aproveite a tua juventude, e lá quando tu estiver velhinho e no leito de morte, tu te arrepende. Às vezes não dá tempo. Quantos jovens nós ouvimos dizer que morreram em acidentes por causa do seu jeito que estavam vivendo? O Senhor nos chama para estarmos preparados ao lado dele. E preparados ao lado dele, nós estamos enraizados e edificados em Cristo. O que nos leva ao destaque para o próximo ano, que se iniciará no próximo final de semana, que é confirmados na fé em Cristo. Então, realmente, nós temos que lembrar que em Cristo, na fé em Cristo, nós vivemos confirmados. Deus olha para nós e diz: este está perdoado. Tira o muro que nos separava. Ele nos aproxima dele, porque nós cremos no único e suficiente Salvador. Por isso, nossa família deve ter esse princípio na sua vida. Unida em adoração ao Senhor, unida se perguntando: como eu preciso viver? E então a resposta virá: a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Assim, queridos em Cristo Jesus, nós podemos dizer que nós estamos enraizados, edificados em Cristo. E então nós devemos ter a nossa fé firme para esperar pelo juízo final. E então nós, pais, adultos, que podemos educar, cuidar espiritualmente dos pequeninos do nosso lar, da nossa igreja, não apenas as crianças, mas aqueles que eventualmente estão pequeninos na sua fé. Nós devemos agir como Lutero falou, proporcionar diversos momentos onde, através da palavra e somente pela palavra, eles irão aprender a louvar, amar a Deus e desprezar as coisas que querem nos levar para a condenação eterna. Desprezar as coisas que nos querem separar do Senhor. Que Deus esteja nos abençoando para que nós estejamos realmente enraizados e edificados em Cristo como nosso Salvador. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.